Entrevista do dia. Ele já está aqui comigo com uma fita do Setembro Amarelo. Deputado, seja bem-vindo, Pedro Cianeto, do PSDB. Tudo bem com o senhor, deputado? Só uma correção, do PSD. PSD. Eu falei PSDB? É, falou. PSD. É muita informação, É deputado. verdade. PSD. É só uma letrinha a mais. Bom Mas dia, influencia. Tudo bem com o senhor, deputado? Tudo bem, Rodrigão? Como é que você tá, meu amigo? Eu tô bem. Deputado, eu acabei de ler uma nota, antes de entrar nas suas pautas aqui da Assembleia. O Simpol procurou a Assembleia recentemente para falar sobre a categoria? É verdade. Olha, um pleito justo, legítimo de todos os policiais civis, dos peritos papiloscopistas, dos investigadores, que estão buscando uma recomposição salarial, eles que prestam um serviço de excelência na segurança pública, e é justo, razoável que as categorias venham apresentar pleitos. Então, como já aconteceu no passado, até recentemente nós tivemos um avanço muito significativo que foi mérito da Assembleia Legislativa. Nós conseguimos uma recomposição da remuneração dos aposentados e dos pensionistas, que fizeram um movimento grande, e a Assembleia Legislativa serviu como uma espécie de interlocutor entre o movimento que reivindica seus direitos e o governo do Estado, o Executivo. Então a Assembleia teve êxito no caso dos aposentados, e nós recebemos essa demanda do Simpol, de outros sindicatos também, buscando essa recomposição. O que a Assembleia fez? Nós formamos uma comissão formada por mim, deputado Pedro Cianeto, pelo deputado Caravina, pelo deputado Renato Câmara, para que nós pudéssemos intermediar essa solução junto com o governador do estado, Eduardo Riedel, que é sensível ao pleito da categoria. Eles apresentaram algumas demandas, nós tivemos reuniões na semana passada e recebemos essas demandas, encaminhamos com o secretário de administração, o Frederico Fellini, que fez uma contraproposta na data de ontem, e nós, através da comissão, enviamos para o sindicato. Bom, há um diálogo então. Há um diálogo. Há um diálogo. Há um diálogo e buscando encontrar uma solução que seja mutuamente consensuada, que a gente possa respeitar o pleito da categoria. Eu penso assim, quando uma categoria busca a Assembleia Legislativa para fazer uma reivindicação, um protesto e gritar em nome de alguma coisa, eu acho que as pessoas não saem da casa delas se elas não estão realmente com problema. Se está batendo na Assembleia Legislativa, é porque tem uma demanda justa e legítima. E nós temos que valorizar a segurança pública. Afinal de contas, quem que nos protege? É a Polícia Civil, é a Polícia Militar, é todos os homens e mulheres da segurança pública que procuraram a Assembleia, e eu acho que a Assembleia Legislativa não pode ignorar isso. Na verdade, ela tem que ajudar. Agora, nós temos que fazer isso tudo dentro de determinadas condicionantes. O Estado tem uma questão orçamentária, tem uma questão fiscal. Eu penso que a gente pode avançar muito. Às vezes, a forma como que a gente pode fazer é que tem que ser definida. O quanto nesse ano, o quanto no outro ano. Então, tem algumas questões que nós estamos definindo. Enviamos essa proposta para os sindicatos, esperamos uma deliberação, espero que a gente possa caminhar no sentido do entendimento. É muito ruim quando a gente começa num diálogo, quando ocorre um tensionamento. Acho que é desnecessário. Tensionamento tem que ocorrer quando não há diálogo, quando existe um pleito e esse pleito é negado ou não é dado um caminho, quando não tem nenhum tipo de comunicação. Pelo contrário, nós estamos sentados à mesa, nós temos uma comissão, o governador Eduardo Riedel está sendo extremamente aberto a conversar. Quero reiterar isso, tá? Sou vice-líder do governador Eduardo Riedel e ele está amplamente disposto a conversar e encontrar caminhos para encontrar uma saída para os policiais civis. Bom, deputado, é claro que eu vou aproveitar a vinda do senhor. Inclusive, claro, tem o pleito de serem o 6º maior salário do país. Eu acho que é justo e legítimo. Agora, ver como é que a gente faz para chegar lá. Bom, eu vou aproveitar a vinda do senhor aqui, é claro, né? Atenção Dourados, Três Lagoas e Bonito. Fiquem agora com a sua programação local. Campo Grande região, eu vou continuar esse assunto aqui com o deputado. Ontem o Riedel estava em Brasília com Lula. É verdade. Né, para tratar, eu acho que da última vez que nós conversamos
conversamos, falamos sobre os confrontos, os conflitos e demarcação de terras na região sul do estado, né? A gente foi entender o passo a passo dentro da Assembleia também. E daí, deputado, só para esclarecer também, pontuar para quem está nos ouvindo, é um assunto, quando a gente fala em demarcação, confrontos e conflitos, não é um assunto da noite para o dia, não é um assunto de décadas, é um assunto secular, né? Secular. E aí, isso também chega na Assembleia para vocês, esse debate sempre vai chegar. Chegou ontem, né? Até mesmo porque o governador está em Brasília, está fazendo toda essa gestão, ele está representando, na realidade, todo um rol de governadores e até o pessoal ligado aos produtores. Ele que no passado foi presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, que é a FamaSul, é conhecedor de toda a realidade, sabe e se posicionar de maneira equilibrada nesse conflito, porque sempre quando você tem uma disputa, existem dois lados, né, na realidade, existem dois lados. Você tem o pleito dos indígenas, tem o pleito dos produtores rurais, e o governador conhece essa realidade e ele se mostrou como um grande, um articulador nacional, alguém que tem condições de se posicionar de maneira equilibrada nesse tema. O que aconteceu? Existe uma Câmara de Conciliação Nacional que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu através do ministro Gilmar Mendes para encontrar uma solução para isso. Tem toda a discussão no passado sobre a validade ou não da tese do marco temporal, e também a legislação que foi aprovada. O Congresso, o STF, derrubou a tese do marco temporal. Por outro lado, o Congresso Nacional aprovou uma lei, foi aprovada na Câmara, passou no Senado, se tornou lei, o Lula vetou, o Congresso derrubou o veto do Lula, então, portanto, se tornou lei pelo Congresso Nacional a tese do marco temporal. Enquanto isso, o Supremo, em outra ação, estabeleceu uma ação análoga, derrubou a tese. Então, o que está acontecendo hoje? Nós temos um conflito jurídico. O que vale? Aquilo que está colocado no STF ou a última decisão? Qual é a repercussão dessa decisão naquilo que foi aprovado no Congresso? Então, na realidade, nenhum juiz que vá definir um caso de uma determinada terra indígena, de um processo de demarcação, ele não tem a segurança para tomada de decisão enquanto não houver essa pacificação nacional. O que vale? A voz do Congresso ou vale a voz do STF? Em que medida a lei é declarada inconstitucional ou não? Então, tudo isso está sendo discutido. Enquanto não há uma definição, o ministro Gilmar Mendes pediu a suspensão da tramitação de todo e qualquer processo que discute tradicionalidade de terra indígena no estado de Mato Grosso do Sul, que eu acho razoável, né? Até que a gente tenha uma segurança jurídica. Agora, nesse inteirinho, o que está acontecendo? Um acirramento de movimentos de invasão de terra, reivindicatórios, e que está gerando conflito e está gerando morte. Ontem nós tivemos uma morte. E por que está acontecendo essa morte? Porque tem violência na invasão. Você tem produtores rurais que, no caso ali, tinha uma decisão judicial colocando que a polícia militar do nosso estado devesse, através de um interdito proibitório, proteger aquela família de produtores rurais que estava cercada, uma propriedade rural cercada, e houve a agressão aos policiais e houve uma violência, infelizmente, com a perda de uma vida de um indígena. Então, olha, é lamentável, Rodrigão, é lamentável que a gente esteja aqui usando os microfones da rádio para mais uma vez falar que nós temos uma morte. Sabe quem é o grande responsável por isso? É a omissão do Estado brasileiro, é essa anarquia que existe dentro desse país com relação à falta de normas e de regras. E nós temos que olhar no estado de Mato Grosso do Sul, Rodrigão, a forma de ocupação do nosso território, tradicionalmente, é muito distinta da situação do norte do nosso país, como na Amazônia, onde a ocupação de não-índios é recente, é das últimas décadas. Aqui, nós temos uma ocupação como política de Estado, até do Império Brasileiro, para que nós pudéssemos anexar o sul de Mato Grosso. Tudo isso começa... A Guerra do Paraguai é de 1864 até 1870. Quando o Império Brasileiro vence essa guerra, qual foi a política de Estado do Império? Ocupar as áreas anexadas do Paraguai. Como é que nós fizemos isso?
concedendo terras, legitimando terras. Agora, isso foi feito esbarrando no direito dos indígenas. Só que o Estado brasileiro titulou pessoas que têm títulos de propriedade. Você vai no cartório, 1870, 1890... É algo 1910, secular. secular. É. A culpa não é desses produtores que estão lá. Então agora você imagina, você pega agora e rasga esse título de propriedade de mais de 100 e tantos anos e tira as pessoas das suas casas, das suas propriedades. Não é o direito de propriedade, são a vida desses produtores. Agora, você imagina se vai fazer isso sem pagar ninguém e você acha que não vai ter nenhum tipo de conflito? Quem é o culpado? Governo federal. E eu digo o seguinte, faço até um desafio. Tá na hora de resolver isso, não é hora mais de se lamentar, é hora de decisão política. Governo federal é o único que tem condição de fazer isso, tem que tomar decisão política e está sendo elaborado o orçamento do ano que vem. Desafio o governo federal, se quer realmente resolver, que reserve pelo menos uns 2 a 3 bilhões de reais no orçamento para fazer a indenização de produtores rurais e resolver esse conflito, começar a resolver o conflito a partir do ano que vem. Eu acho que o senhor usou um verbo muito interessante, começar a resolver, né? Eu acho que a gente vê o noticiário, a gente trouxe ontem como esse destaque aqui, né? Esse confronto na região de Antônio João, região de fronteira aqui de Mato Grosso do Sul, mas é um índice, entra como uma estatística, entra mais uma morte, a gente solidariza, a gente se preocupa, porque não vai ser a primeira e a última vez que esses confrontos acontecerão, não só em Mato Grosso do Sul, mas em como todo o país, pessoal. Já está na hora, sim, de tentar encontrar um denominador comum e a responsabilidade, de fato, também concordo com o senhor, deve ser da União, que eu acho que há muita falácia, né? A teoria é uma coisa bonita, a prática, a realidade é outra e a gente convém e a gente sabe como funciona, né, deputado? Eu vou mudar um pouquinho de assunto, eu vou pegar o gancho, toda vez que eu vejo o senhor também, eu sempre lembro da BR-163, sempre lembro, não adianta, da CCR, eu já até mandei o WhatsApp pro senhor, falei, olha, lembrei do senhor, passei aqui por Dourados, mas tem uma coisa interessante em relação às concessões, né, que algumas rodovias serão privatizadas em Mato Grosso do Sul, e tem um projeto interessante envolvendo o Fundersul, deputado. Eu queria que o senhor explicasse isso pra gente. Bom, o que está colocado agora? O governador Eduardo Riedel colocou a questão da concessão dessas grandes BRs, seja da 163, que corta o nosso estado de norte a sul, desde Sonora, no extremo norte, até Mundo Novo, né? Ele corta verticalmente o estado, passando por Campo Grande, ou até mesmo a 262, que corta o nosso estado horizontalmente. Ela vai de Corumbá até Três Lagoas, passando por Campo Grande. Então, esses dois eixos, e também a 267, que está ali mais Bataguaçu, etc, e tal, chega até Nova Alvorada, são eixos importantes para o Mato Grosso do Sul, e essas concessões estão dentro das prioridades do governador Eduardo Riedel. No caso da 163, tem toda uma discussão jurídica que está sendo nacionalmente colocada. Lembrando, nós estamos falando de BRs, tá? A caneta de quem vai fazer a concessão, quem faz a fiscalização, quem faz toda a tratativa com os concessionários, tradicionalmente é o governo federal. Compete ao governo federal fazer isso, e no caso da 163 foi feito e deu problema, porque a CCR-MS Via não cumpriu o contrato, está inadimplente com as suas obrigações, nós judicializamos, o governo federal judicializou, etc., e está tendo uma repactuação no Tribunal de Contas da União. Eles apresentaram um pleito de modificar o contrato com algumas obrigações, com algumas sanções, mas para retomar os investimentos. A perspectiva era que no segundo semestre isso já pudesse ocorrer, está atrasado. Eu tenho a perspectiva que até o final do ano nós vamos modificar o contrato e começar já no começo do ano que vem ter novos investimentos na BR-163, o que é uma boa notícia. Mais de 7 bilhões e 500 milhões de reais é o que a CCR se comprometeu a fazer investimentos. Acho que é boa notícia para quem usa a BR-163. Agora, a grande novidade é essa concessão da 262. Qual é o trecho que está sendo colocado? É o trecho de Campo Grande até Três Lagoas, tá? Então, na 262 de Campo Grande a Corumbá, não vai entrar nesse primeiro pacote nesse momento. Então, a 262 de Campo Grande até Três Lagoas, passando por Ribas, passando por Água Clara, a 267 e também a 040, que sai de Campo Grande, vai ali Santa Rita do Pardo e vai ali até perto de Bataguaçu, tá? E outras rodoviazinhas pequenininhas depois de Santa Rita até Bataguaçu.
é um complexo de rodovias. Veja, tem federal e estadual. O governador Eduardo Riedel pediu ao governo federal o direito do estado de Mato Grosso do Sul fazer essa concessão. Ao fazer isso, nós colocamos um pacote e vamos oferecer ao mercado, estamos sendo conversando na Bolsa de Valores, na B3 em São Paulo, fizemos um estudo, o governo do estado fez um estudo muito bem feito, muito bem detalhado. Quero parabenizar a secretária Eliane Detoni, fez um grande trabalho, o secretário de infraestrutura até que deixou, o Hélio Pelufo também fez um bom trabalho, né? Então, está colocado no mercado a possibilidade de até dezembro nós recebermos o sinal verde para fazer essa concessão, de mais de 30 anos. O que está sendo colocado aqui? Investimentos da ordem de 5,6 bilhões de reais nesses mais de 870 quilômetros dessas BRs e IMS estão colocados. Por que eu apresentei um projeto de lei modificando o Fundersul para ajudar nesses projetos? Se você for olhar, Rodrigão, o que está sendo desenhado, dos 870 quilômetros, são cerca de 116 quilômetros de duplicação, mais 250 quilômetros aproximadamente de terceira faixa, mais de 450 quilômetros de acostamento, que você vai na MS 040, não tem acostamento, então é um perigo muito grande. Se tiver um caminhão na direção contrária, você não tem aonde ir, porque não tem acostamento. Então vamos fazer mais de 400 e tantos quilômetros de acostamento, sinalização, etc e tal. Então é um avanço, inequivocamente, é um avanço em relação à situação atual. Porém, nós não estamos falando de duplicação em toda a extensão da 262. Então, eu acho o seguinte, o público quer uma 262 totalmente duplicada. Só que se você for olhar o estudo de demanda de tráfego de caminhões, de veículos, o quanto de movimento econômico que traz aquilo, o mercado e os estudos que têm sido feitos com auditorias têm demonstrado que não há viabilidade na duplicação integral. Bom, de que maneira que nós poderíamos ajudar na duplicação? O Mato Grosso do Sul tem um instrumento extremamente poderoso chamado Fundersul. O que é o Fundersul? Fundo de Desenvolvimento Rodoviário do Mato Grosso do Sul. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Até para a gente entender, deputado, o meu tempo está apertado em virtude do horário político aqui no programa, para a gente simplificar para o ouvinte entender. Sim. O que é o Fundersul e o que isso impacta com tudo isso que o senhor falou? Para concluir, então, o mercado não vai fazer, pelo que dá viabilidade do mercado, eles não vão fazer 100% da duplicação. Então, nós estamos propondo utilizar o nosso Fundersul, que é um fundo de desenvolvimento rodoviário, que tem 1,8 bilhão de arrecadação todo ano, que a gente pudesse pegar uma parte do Fundersul, 5, 7, 10% desse Fundersul, sem atrapalhar o restante do cronograma de obras, para fazer complementações, de forma que a gente pudesse pegar numa 262 e investir 70, 80, 100 milhões de reais por ano, na próxima década, pode ter certeza, se a gente fizer essa complementação, a gente termina a duplicação. Então, é pegar o Fundersul para usar justamente na complementação dessas concessões federais e ajudar. Nós temos uma 262 totalmente duplicada, 267 totalmente duplicada e 163 totalmente duplicada, ajudando o Mato Grosso do Sul a crescer. Isso já é aceito ou ainda é uma proposta que vai chegar? É uma proposta. É uma proposta. Eu apresentei um projeto de lei que está em discussão, que vai na CCJ, ver constitucionalidade, nós vamos discutir orçamento e finanças, vou falar com o governo, com o secretário de obras, nós vamos conversar com todas as pessoas e verificar se essa nossa proposta é a melhor. Se for a melhor, vira lei e a gente ajuda. Se não, a gente readequa. Deputada, toda vez que eu vir lá pela 262, vou lembrar do senhor agora. Ali naquela região do Bolsão ali, toda vez que eu passar lá, vou lembrar do senhor também. Lembra que tem deputado lutando para resolver. Mas assim, dentro dos bastidores da Assembleia, né, quando se apresenta uma proposta, eu acho que é uma melhoria e tanto, porque a gente precisa e tanto. Com a chegada, a gente tornando a capital mundial da celulose, se a gente não tem uma BR duplicada, se a gente não tem vias alternativas, né, rodovias estaduais, sendo alternativas para a gente ter tráfego, né, e fluidez, a gente vai morrer sufocado no trânsito, nas BRs e nessas rodovias estaduais. O senhor tem sentido que isso vai dar certo? Olha, eu acredito que vai sim. Essas concessões estão bem desenhadas, o governador está cuidando disso de perto, esteve recentemente em São Paulo para conversar
com muitos investidores. Eu acho que está avançando muito bem. Tem muita gente interessada em investir no Mato Grosso do Sul, nesse pacote de infraestrutura, de obras. Vai fazer com que o Mato Grosso do Sul possa continuar crescendo. O nosso estado, Rodrigão, cresceu no ano passado 6,8%. O resto do Brasil cresceu 3 ponto alguma coisa, 3,3%. Então, nós estamos crescendo mais do que o dobro da média nacional. Por quê? Porque aqui no Mato Grosso do Sul nós temos projeto de infraestrutura, porque tem mais de 100 bilhões de reais em investimentos industriais anunciados na celulose, na duplicação de fábricas, que o agro está crescendo. Então, é um Mato Grosso do Sul que desperta para o crescimento econômico. Esse crescimento econômico não vai acontecer se a gente não tiver estrada, se a gente não tiver ferrovia, se a gente não tiver o Estado ajudando quem quer produzir, investir e prosperar. Deputado, eu sempre gosto de bater esse papo com o senhor, né? Tem que ser um programa inteiro, né? Mas em virtude do horário político, meu tempo está reduzido. Mas eu quero agradecer a tua participação, Pedro Cianeto, do PSD, tá? PSD, tá bom? Pedro Cianeto, deputado, feliz em vê-lo e obrigado pelas suas explicações. Eu acho que o parlamentar, o deputado, ele tem que falar para a população, seja lá quem mora no bairro, seja o produtor rural, seja a determinada classe, porque a gente precisa saber. Vocês são os nossos representantes no parlamento, no legislativo. Obrigado, viu, deputado? Obrigado, é um prazer enorme estar aqui. É através do microfone da rádio que a gente consegue conectar as pessoas, explicar um pouco do trabalho do parlamentar. Às vezes as pessoas não sabem, poxa, mas o que o parlamentar está fazendo? Eu votei nesse cara, será que ele está trabalhando? Então aqui na rádio é bom que a gente possa prestar contas para o nosso eleitor do nosso trabalho com parlamentar. Se quiser acompanhar o trabalho do Pedro Cianeto, me siga nas redes sociais, Pedro Cianeto no Facebook, Pedro Cianeto no Instagram. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Abraços.